Gente, boa noite. É uma alegria muito grande para mim estar aqui representando a Mundo Ciranda nesse momento e falando um pouquinho sobre o modo Mundo Ciranda de educar. O meu contato com a Mundo Ciranda foi de uma forma bastante interessante. Eu tenho um filho, o Petrus, talvez alguns de vocês já conheçam. E quando ele tinha 1 ano, nós resolvemos então, até pelas necessidades que tínhamos, né? Ficamos sem babá e não temos apoio nenhum de família por aqui, igual pode ser a realidade de bastante de vocês. E optamos então por colocá-lo na escola. Na ocasião, eu saí então para visitar escolas e buscar a melhor opção, né, para que eu colocasse o meu filho. E depois que vocês virem como eu penso educação também, vocês vão ver que não é nada fácil encontrar uma escola que eu realmente ache que vai fazer um bom trabalho nesse sentido. Foi quando, após visitar várias escolas, cheguei até a Mundo Ciranda, fui recebida pela Cláudia e conheci o modo Mundo Ciranda de educar. E aí a gente percebeu muita afinidade entre o que eu considero um modo interessante de fazer educação e o que a Mundo Ciranda faz como forma de educação. E foi um casamento muito interessante. Coloquei o meu filho na escola e acabamos formando mais algumas outras parcerias, né? Eu sou psicopedagoga, estou agora me especializando também em neuroeducação, trabalho com treinamento, tenho a Brain Treinamentos já desde 2009 e trabalho com treinamentos nas áreas de comportamento empreendedor e inteligência emocional, tanto para organizações quanto para escolas, quanto na área da educação. E foi então que em muitas conversas e com essa percepção de afinidade sobre a visão de educação, fui convidada para fazer o treinamento sobre inteligência emocional para a equipe de professores da Mundo Ciranda, né? De colaboradores, não só professores, de colaboradores da Mundo Ciranda. E pelo 2º ano consecutivo, o Petrus acabou não ficando na escola naquela primeira tentativa, tivemos umas dificuldades de saúde aí que impediram a permanência dele, voltei com uma babá, enfim, essa é uma outra história, mas a nossa parceria continuou. E esse foi o 2º ano consecutivo, agora no início de 2014, que eu capacitei, né, contribuí com capacitação para a equipe da Mundo Ciranda. Não fui a única profissional, mas estive junto com a equipe de profissionais selecionados para estar na capacitação da equipe da Mundo Ciranda. Então, assim, a gente realmente tem muita afinidade. Vamos entender então um pouquinho o que é essa afinidade sobre educação que eu estou falando, né? Bom, para começar, eu trouxe uma reflexão aqui, uma pergunta. Quais as chances de você alterar significativamente a estrutura de um bolo antes de assá-lo? E depois? Vamos pensar aí, o bolo antes de assar, como é que tá? Aquela massa mole, né, em que você mistura os ingredientes e você ainda tem chance, se você quiser colocar uma fruta para recheio, se você quiser incluir algum ingrediente, se você quiser colocar fermento, se você quiser colocar, né, alguma coisa ainda mais para compor estruturalmente essa massa, você tem bastante liberdade, bastante possibilidade, né? E quando você leva então ao forno, despeja na forma, né, e depois leva ao forno para assar, uma vez assado, alterar significativamente a estrutura já fica um pouquinho mais complicado, né? Não é que não seja possível, mas, por exemplo, se você quiser incluir um recheio, você precisa cortá-lo ao meio, separá-lo, incluir o recheio e fechá-lo. Se você quiser mudar o seu tamanho ou o seu formato, só tem 2 opções: cortar, né? Tirar alguma parte, para aumentar só se for no remendo, né? Fazer um outro bolo, cortar os 2, aumentar e passar alguma coisa para cobrir aquilo por cima. Não tem muita chance de você alterar
significativamente. Você não tem como incluir um ingrediente a mais naquela estrutura de base. Você pode pôr na cobertura, você pode pôr no meio do recheio se você cortar, né? E o que significa isso, gente? O que é que isso tem a ver com a educação e mais especificamente ainda com a educação infantil? As crianças na educação infantil são o bolo antes de assar. É naquele momento que a gente decide quais são os ingredientes que farão parte da sua composição estrutural, da sua base, o que vier depois. Se precisar ser acrescentado, pode causar dificuldade, pode causar dor, pode causar sofrimento, dependendo do que for, no caso de você precisar aumentar, mudar o formato, cortar e fazer toda a lapidação que seja necessária. Me faça entender? Certo. Sendo assim, quando devemos começar a nos preocupar com a educação de nossos filhos? Existe uma crença, uma coisa que permanece bastante forte ainda na cultura brasileira, de que a educação infantil não é assim tão importante, né? Começa a ser importante depois. Então, assim, no começo eu levo para uma escolinha ou uma creche, e depois, quando realmente a criança estiver numa fase importante de aprendizado, em que ela vai aprender coisas que realmente interessam, aquilo que cai no vestibular, por exemplo, aí então eu vou investir, vou buscar uma escola maior, de renome, para dar uma educação de qualidade, porque, né, é isso muitas vezes que pauta a escolha de muitas famílias no Brasil com relação à educação de seus filhos. Ocorre que, se eu estou falando que na primeira infância, ou seja, até os 5 anos, é o período em que eu tenho toda a formação de estrutura, não só nas questões cognitivas, mas também nas questões emocionais, nas questões comportamentais, talvez eu esteja equivocada na forma de pensar o investimento em educação, em me preocupar com a educação do meu filho. Talvez essa seja a fase mais importante, talvez essa seja a fase que deixa mais marcas, mais vestígios, né? Mas vamos seguir com a reflexão. Pela lei brasileira, agora, né, no ano passado foi firmado, foi aprovada, né, uma lei na LDB que a partir dos 4 anos as crianças devem estar na escola. Isso ainda vai começar a vigorar a partir de 2016, né? Por enquanto, o que acontece hoje ainda são as crianças a partir dos 6 anos. Ora, se eu acabo de dizer que até os 5 anos é onde se dá toda a formação de primeira infância, né? A estrutura realmente de base de comportamento para essas crianças, como é que eu só posso querer que as crianças entrem na escola a partir dos 6 ou dos 4 anos? Todo esse período, então, de formação, eu, enquanto Estado, não estou contribuindo, não estou levando em conta, não estou dando respaldo. Talvez seja por isso, talvez a cultura da população reflita isso, reflita o que pensam as lideranças governamentais, né? Agora eu vou dar algumas informações para vocês, e nós temos toda a bibliografia também de onde retiramos essas informações, caso algum de vocês realmente queira se aprofundar nesses assuntos, né? Sobre quando devemos nos preocupar com a educação dos nossos filhos. Os 3 primeiros anos de vida da criança, né? Ou seja, do 0 aos 3 anos, nós temos uma exuberância da atividade neuronal, né? E ali vão se constituir aprendizados que ficarão para toda a vida. Inclusive alguns muito complexos, como andar, falar e amar, né? É ali que se aprende, é ali que estão as raízes. É muito difícil que uma criança que até os 3 anos não tenha aprendido a andar, consiga andar depois disso. Que não tenha aprendido a falar, consiga falar bem depois disso. E que não tenha aprendido a amar, consiga amar depois disso. Bem, é muito sério. Então, quando a gente vai deixar os nossos filhos, né, terceirizar essa fase tão importante da educação, né, terceirizar no sentido de parceria, ou seja, enquanto eu não estou educando, quem estará educando então no meu lugar, né? E esse momento também de exuberância da atividade neuronal é o seguinte:
a criança nasce com uma gama de neurônios gigantesca, né, e muito ampla também nas suas características. Ela nasce com neurônios que lhe permitem aprender outros idiomas, que lhe permitem aprender noções de música, instrumentos musicais, que lhe permitem trabalhar as questões de movimento, de desenvolvimento físico, motor, né? E por isso essa exuberância da atividade neuronal. Eles estão ali todos se comunicando em sinapses, em contatos, buscando estímulos para que realmente se desenvolvam. Essa é a questão da exuberância da atividade neuronal. Entre 2 e 3 anos, a atividade do sistema nervoso de uma criança é o dobro da de um adulto. Então a coisa está realmente no seu ápice, no sentido de conversa entre os neurônios, né? Então, assim, eles estão ali em plena comunicação. Por isso são os melhores momentos para se desenvolverem, porque as sinapses, as comunicações entre os neurônios é que justamente garantem um melhor aproveitamento deles, uma melhor qualidade no desempenho de funções, de atividades. Então, se eu tenho uma grande atividade de comunicação entre eles, eu tenho vantagem para seguir com algum aprendizado, com alguma coisa, né? Quando adulto, isso já se acomodou e a gente vai entender mais para frente um pouquinho o porquê, né? Isso já se acomodou e diminui essa atividade, né? De 2 a 6 anos é o período em que o cérebro mais produz sinapses. Então é a melhor hora de aprender. Sinapses é justamente essa conexão. Então, assim, eu tenho um neurônio, lembram do formato do neurônio, né? O corpo, né? E o axônio, né? E aí eu tenho os dendritos, né? Quando um encosta no outro para passar uma informação através de uma corrente elétrica, eu tenho a sinapse. E de 2 a 6 anos é o período que o cérebro está em sua maior atividade sináptica, ou seja, os neurônios estão conversando uns com os outros, estão passando informações uns para os outros para formar aquela criança, no que habilidades ela vai ter, o que é que ela já começou a se desenvolver ali, qual que é o cardápio, o menu, né, de coisas que estão sendo inseridas naquela estrutura, naquela base, naquela massa de bolo, para que depois ele funcione por toda a vida. É um período muito sensível. Então é nesse período, de 2 a 6 anos, que o cérebro prepara a estrutura com a qual funcionará o resto da vida. O que você incluir nessa estrutura é o que vai sustentar esse indivíduo pelo resto da vida. Então toda a parte emocional, toda a parte comportamental, toda a parte de cuidados, toda a parte de estímulos, né, aos diversos tipos e possibilidades de aprendizagem que forem feitas nesse momento, nesse período, é o que vai levar, né, esse indivíduo para toda a vida, é o que vai sustentar a sua construção de vida. Do 0 aos 7 anos, a criança forma a sua personalidade, com as informações que recebe do ambiente e armazena no inconsciente. Então, assim, muitos dos aprendizados do 0 aos 7 anos a gente não lembra, mas não é porque a gente não lembra conscientemente que eles não estão agindo sobre nós até hoje inconscientemente. Muito pelo contrário, eles estão, mas muito mais do que podemos imaginar, né? Todos os pensamentos, todos os sentimentos e todos os comportamentos que temos, inclusive até hoje, são baseadas nessas informações. São as informações de base, né? Ali do 0 aos 7 anos, se eu tive um ambiente de muito estresse, de muita dificuldade, se eu fui ensinado a lidar com a minha emoção, com a minha raiva, com a minha tristeza, o que fazer, se eu fui instruído a como agir em cada uma das situações e contextos da vida, é com essa base que eu vou levar. Se eu tive muitas frustrações, se eu não fui acolhido nos meus sentimentos, se eu acomodei, agasalhei muita raiva, também é essa estrutura que eu vou levar, né? É aí que está a base de comportamentos, sentimentos e pensamentos que virão posteriormente na vida, né? Como assim? Não se aprende nada depois? Que história é essa, né? Você está me dizendo isso, então só aprende até os 7 anos? Não é isso. Aprende-se, claro que aprende-se, né? Ocorre que, a partir dos 10 anos, aprender é possível, mas demanda mais tempo, mais investimento e os resultados podem não ter a mesma qualidade. Como assim? Dependendo da habilidade, essa idade de 10 pode variar um pouquinho. Existe uma pesquisa que foi feita com crianças que tocavam instrumentos de corda, violão, violino, violoncelo, né? E que então a habilidade na mão, geralmente esquerda, né, para fazer os acordes ali
e tocar com qualidade, executar com qualidade as canções, são muito importantes, né? Essa precisão. E foi feita então essa pesquisa com crianças que até os 13 anos já haviam iniciado a aprendizagem dos instrumentos de corda e com outros grupos de crianças que aprenderam a partir de 13 anos, depois de 13 anos, né? E a conclusão que chegou-se foi que nenhuma criança que começou a estudar depois dos 13 anos nunca terá a mesma habilidade, a mesma qualidade, a mesma precisão, né, do que consegue apresentar aquelas crianças até os 13 anos. Então é muito sério. Então, mais tempo, mais investimento e os resultados não terão a mesma qualidade, possivelmente, né? Quem não aprendeu um outro idioma na fase infantil e se dedicou a aprender e aprendeu, ou se dedica a aprender na fase adulta, tem alguém de vocês que já passou por isso? Vocês podem saber a dificuldade que é, né? Eu mesma estou vivendo um pouco disso, inclusive com o violão. O que acontece, gente? Quando eu tenho a criança, ela produz um excedente de neurônios, ela produz uma quantidade muito maior ainda de neurônios do que a que ela realmente vai ficar utilizando, né? Tudo dessa quantidade de neurônios, desse montante todo de neurônios que for estimulado e que estiver sendo usado por essa criança, e isso então vai depender da escola e dos estímulos e das escolhas que os pais fazem, né, com relação a atividades colocadas a esta criança, tudo que estiver sendo usado, útil, o organismo manterá. O que não estiver sendo usado, na puberdade ocorre uma poda, né, em que é retirado, são mortos, são excluídos todos aqueles neurônios destinados a atividades que não estão sendo realizadas. E aí, se eu quiser realizar atividades que envolvam isso depois, eu vou ter mais dificuldade, porque aí eu vou ter que deslocar neurônios que estão dedicados a outras atividades para me atender nessa nova demanda que eu estou colocando, né? Então é simples assim, é por isso. Sim, eles morrem, né? Não está sendo usado, o cérebro entende que não precisa daquilo, que pode dar foco naquilo que está sendo usado. E é isso que acontece, né? Então, por exemplo, uma criança que nasce cega, vamos ter como exemplo essa situação, né? Os neurônios responsáveis pela visão, né, podem realmente não estar sendo utilizados. Se posteriormente ela consegue, anos depois, anos mais tarde, uma cirurgia que resgate a possibilidade da visão, ela nunca vai conseguir enxergar com a mesma qualidade de uma pessoa que sempre viu. Simplesmente não porque o seu aparelho visual não foi restaurado completamente, não, mas porque os neurônios que estariam lá dedicados à visão, ou já foram excluídos ou já foram desviados para outra atividade. Então eu vou ter que tirá-los de uma atividade que eles já estavam para voltar a funcionar como neurônios de visão, né? Então não terá nunca a mesma qualidade. Não significa que não vai haver, mas não com a mesma qualidade, certo? Então assim, com 3 anos, né, quando a criança recebe os estímulos adequados, tá, nessa fase, né, quando ela chega aos 8 anos, ela tem um vocabulário de mais de 12.000 palavras. Alunos que não têm essa base, muitas vezes aos 8 anos, têm um vocabulário de somente 4.000 palavras, né, 1/3 de quem teve o estímulo adequado. Com pouco vocabulário, o que acontece? Eu começo a ter dificuldade em outras disciplinas também, porque eu não tenho a capacidade de compreender igual a daquele que tem 12.000 palavras, é até óbvio, né? Então isso começa a trazer outros problemas, outras dificuldades. Então a importância, né, do desenvolvimento dessa criança lá, se ela vai bem na escola com 7, com 8 anos, não é resultado do que está sendo feito só naquele momento, é um resultado do que também já foi feito lá atrás, né? A primeira infância é um movimento de transformações, né, um desenvolvimento cerebral intenso, como a gente já foi falando, né? Os neurônios estão em pleno desenvolvimento, em plena comunicação a todo vapor, né? E as primeiras experiências da criança perfilam a arquitetura do cérebro e desenham o futuro comportamento. Então tudo aquilo que eu começo a colocar, né, como parte da estrutura de funcionamento do cérebro dessa criança, é o que vai também desenhar o seu futuro comportamento.
Então, se ela aprende a lidar com suas emoções, se ela tem ali uma situação, um cardápio, um menu de comportamentos, né, colocados para cada situação, por exemplo, quando a criança fica nervosa, ela começa a gritar e espernear e fazer um escândalo. Isso é o que ela tem de menu. No menu de comportamentos dela é o que veio, né, o gabarito que ela tem lá. Então, se eu começo a trabalhar com essa criança, olha, quando você ficar nervosa, quando você sentir raiva, e eu já começo a nominar as emoções, né, você pode ter ações diferentes. E aí, isso me faz lembrar uma história, né, fato que aconteceu comigo, em que eu estava numa consulta pediátrica, conversando, aguardando, na verdade, a vez de ser atendido do meu filho, e tinha uma outra mãe neste consultório com um menininho aparentemente com uns 4 anos, e que ficou me olhando, e eu, né, gosto bastante de conversar, interagir, e eu perguntei, né, falei, nossa, que menino bonito, como é seu nome? Ele respondeu, Ícaro. E eu falei, Ícaro, que nome lindo, nossa, você é um menino muito lindo, hein, quantos anos você tem? Ele me mostrou, 4. E eu disse, que bacana, que menino lindo, inteligente. Nisso a mãe que estava ao lado falou, isso é porque você não conhece, esse menino é terrível. Nesse momento, gente, a afeição do Ícaro se transformou e o menino fez uma cara de terrível, né? Eu sou terrível, é isso que a minha mãe disse que eu sou, eu preciso corresponder a isso, né? E aí, o Ícaro do nada precisava mostrar que ele era terrível, então ele falou uma atitude de terrível que ele havia tido e disse, eu joguei o prato na professora. A mãe já reagiu, menino, o que você fez? Joguei o prato na professora. Se seu pai descobre isso, menino, você vai apanhar. Bom, eu fiquei numa situação complicada ali, né? Me perguntando por que será que eu tinha puxado o assunto com aquele menino. Mas de todo modo agora eu precisava continuar. Até porque eu sabia como poderia ser interessante uma conversa com esse menino sobre isso. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, que aliás é muito interessante perguntar antes de tirar as conclusões e os julgamentos. O Ícaro, mas você jogou o prato na professora por querer ou sem querer? E ele respondeu, por querer. E aí a situação complicou um pouquinho mais, né? Aí eu disse, então, ok, mas o que foi que fez você querer jogar o prato na professora? Em que circunstâncias, em que contexto isso aconteceu? E o Ícaro me disse, bom, eu estava arrumando a minha toalhinha em cima da mesa para comer, e a professora veio e colocou o prato em cima e nem esperou eu terminar de arrumar. Então eu joguei o prato nela. Eu falei, você ficou com raiva porque ela nem esperou, ela não respeitou o momento que você estava ali arrumando a toalhinha, é isso? É isso. Então quando você fala, você ficou com raiva, você está nominando a emoção, a criança começa a entender que aquilo que ela sentiu se chama raiva, né? E que aquilo provocou aquele comportamento. E aí eu falei, e foi legal jogar o prato na professora, o que é que aconteceu depois? Depois eu fiquei no cantinho do pensamento. E foi legal ficar no cantinho do pensamento? Não, foi muito chato. Eu falei, entendi. Então quando você sentiu raiva e teve uma atitude assim, agressiva, de jogar alguma coisa, você teve uma consequência que você não gostou. Se você ficar com raiva em outro momento, né, o que é que você poderia fazer para resolver essa situação? Você imagina alguma coisa? O Ícaro botou os olhinhos para cima, pensou, procurou no seu cardápio de comportamentos para aquela situação de raiva, o que ele poderia fazer, como ele poderia reagir, e não encontrou. Ele disse, eu não sei. Aí eu falei, e se você conversasse com a professora ou com a pessoa que você ficasse com raiva, você acha que poderia ser mais interessante, que você poderia ter um resultado melhor? O Ícaro concordou, acho que sim. Eu não sei o que aconteceu com o Ícaro. Eu sei que se nós tivermos sempre situações conduzidas dessa maneira, em que a gente explique para a criança o que aconteceu, dê nome aos sentimentos e às emoções que ela está tendo, e crie com ela, amplie com ela o cardápio de comportamentos, de opções para reagir e agir ao que acontece com ela, né?
ela vai internalizando isso e tendo opções mais saudáveis, mais interessantes e de resultados mais satisfatórios e aceitáveis para agir em outros momentos, em outras situações, né? Então é isso que é essa questão do cardápio de comportamentos, né? O cérebro como um todo, ele produz uma espécie de caminhos, né? Então, por exemplo, se eu tenho um estímulo e tenho uma reação agressiva para esse estímulo, cada vez que essa reação agressiva for, né, acontecendo, para vez que esse estímulo acontece, aquilo vai traçando como se fosse uma trilha no meio da floresta, em que por passar ali, muitas vezes, aquele caminho vai ficando extremamente marcado, não cresce mais vegetação naquele caminho, né? E é natural que seja mais fácil seguir por aquele caminho, né? Seja mais a base condicionada de comportamento da pessoa, seja seguir por aquele caminho, né? E então, quando eu preciso mudar isso depois ou criar novas opções, pense que numa criança, esse caminho ainda está pouco marcado, ainda está pouco, né, sem vegetação. Então eu posso abrir uma outra trilha ao lado, em outro caminho, em outro canto, que seja uma resposta também possível para aquele estímulo que ela recebe. Então ela vai ter várias opções. Pense se esse indivíduo está há 17, 20, 25 anos trilhando este mesmo caminho, passando em cima desta mesma trilha, se ele decidir mudar este comportamento e ampliar o seu cardápio de comportamentos, qual não será a sua dificuldade ao fazê-lo, né? Não vai ser uma coisa tão simples. Então, por isso que quando a gente faz lá na criança, para ela é muito mais natural, é muito mais fácil ampliar as suas opções de comportamentos. Então, como que o ambiente, gente, influencia o desenvolvimento do cérebro, né? O cérebro vem pronto, no sentido biológico, né, para se desenvolver, para aprender, para crescer, né? E é o ambiente, dependendo do ambiente, é que ele vai realmente se desenvolver de uma forma mais potencial ou menos, né? Então, através da educação, da atenção, da saúde, da proteção, da nutrição, tudo isso vai influenciar o desenvolvimento do cérebro, né? Então, assim, dependendo do que a gente oferece de estímulo, aproveita-se aquela quantidade toda de neurônios que tem e eles seguem, né, adiante com o desenvolvimento. Dependendo do que não se dá como estímulo, o cérebro, né, que está com aquelas partes, aqueles neurônios não utilizados, elimina numa certa altura da vida para dar sequência, né, no estímulo e no uso do que está sendo realmente trabalhado, estimulado com a criança, né? Então, existe uma experiência muito séria falando sobre a influência do ambiente no desenvolvimento do cérebro, né, que foi feita com camundongos, com ratos, né? O que se fez? Se colocou alguns filhotes de rato num ambiente isolado, em que só tinham acesso à alimentação e, né, uma gaiola isolada, sem interação com outros, né, indivíduos da mesma espécie, sem estímulos, somente com a alimentação e o que era necessário para sobreviver. E criaram outros filhotes de ratos em uma gaiola com muitos estímulos, brinquedos variados, né, interação entre eles, porque era uma gaiola coletiva. A cada dia eles trocavam os brinquedos desta gaiola maior e coletiva. E a conclusão a que se chegou, né, inclusive o pesquisador ficou tão estarrecido com a conclusão a que ele chegou, que ele repetiu o experimento mais de 10 vezes antes de divulgar os resultados, é que o cérebro desses filhotes, né, que foram criados, né, nesse ambiente cheio de estímulos, com os brinquedos e com as interações, né, se desenvolveram de tal forma que ficaram mais pesados fisicamente na balança, maiores, mais desenvolvidos do que os que foram criados no isolamento sem nenhum estímulo, né? E os neurônios, a quantidade de ligações, de dendritos que os neurônios desenvolveram, né? Ou seja, por consequência de sinapses que desenvolveram, né? Ou seja, a atividade cerebral muito mais intensa do rato estimulado era muito maior do que aquele neurônio magrinho e encolhido, com menos dendritos, com menos ligações, que foi encontrado no ratinho
que ficou isolado lá em confinamento e sem estímulo, né? Então, o ambiente influencia drasticamente o desenvolvimento do cérebro. Se não for estimulado, pode ficar menor, pode ficar menos, com menos neurônios, porque menos neurônios estimulados serão eliminados, né? Então pode se desenvolver menos e realmente ter dificuldades no futuro ou não uso pleno das suas potencialidades, né? Então, existe um pouco sim de uma ciência nova, que são as neurociências, que estão interferindo no campo da educação, e nós vamos seguir um pouquinho dentro dessa linha de trabalho para a gente conversar. Existem algumas doenças da modernidade, né, que a gente tem visto acontecer, e alguns rótulos que estão sendo dados também para crianças no nosso dia a dia. Então, assim, queria que vocês me ajudassem nesse momento agora para ver se vocês sabem do que eu estou falando. Crianças que se movimentam muito, que não param, que vivem para lá e para cá, né, que tem aquela atividade intensa que você não sabe o que fazer com ela. Qual que é o título, o rótulo mais comum que se dá? Elas são, me ajuda aí, hiperativas, não é isso? Não para quieto, é terrível, isso e aquilo, né? Só que esse movimento significa que o nível de controle motor medular subcortical desta criança necessita do movimento para que possa aprender a utilizar esse corpo, né? A criança precisa se movimentar, até porque também existem os períodos sensíveis, né? Essa já é uma teoria da Maria Montessori, que, por exemplo, explica que existe um período sensível no nível do desenvolvimento motor, né? Em que eu preciso desenvolver, andar, movimentar, eu não posso ficar parado. Para, fica quieto, mas você não para, menino, que bom! Existe um período sensível para o desenvolvimento da fala. E aí a gente quer que as crianças fiquem quietas, não falem, não conversem, não gritem, não se desenvolvam. Então, assim, como exigir que uma criança de 2 anos, por exemplo, em pleno período sensível de desenvolvimento motor, fique 1 hora sentada, fique ali quietinha, assistindo alguma coisa, concentrada em uma leitura por 1 hora? É como dizer, sistemas motores fiquem aí dormindo e não se desenvolvam, aqui não tem possibilidade de desenvolvimento para vocês. É sério. Então a escola, né, para realmente conseguir proporcionar um desenvolvimento adequado para os seus alunos, para as suas crianças, no desenvolvimento infantil, ela busca saber qual é o nível de desenvolvimento e faixa etária da criança, qual é o perfil de cada turma, porque as turmas são diferentes, os indivíduos são diferentes, e eu preciso adequar as atividades para cada turma. Planejo então as atividades adequadas, que sejam coerentes com esse perfil e com esse nível de desenvolvimento, e estimulo o pleno desenvolvimento, aí sim, de todas as potencialidades. Não é só brincar por brincar, não é só esperar o papai e a mamãe chegar no final do dia, então fazer alguma coisa enquanto isso. Não é isso, gente. É muito sério. O cérebro em maturação parece regido por uma regra: use-o ou perca. E o que não for usado será realmente perdido. É muito sério. Supondo que uma criança está no ensino fundamental, vamos pensar agora nessa situação, né? E ela apresenta dificuldade em interpretar o que lê. Está lá no processo, né, de aprendizado da leitura, já consegue entender que B mais A dá ba, que L mais A dá lá, que B mais A mais L mais A dá bala, mas não consegue interpretar o que significa bala, ou se uma frase mais complexa, né, não consegue interpretar que a bala pode fazer mal à saúde, por exemplo, ela não entende o que isso significa, né? São os analfabetos funcionais, na verdade. Nós temos muitos adultos que se encontram nessa condição, né? Leem, mas não sabem o que está escrito, o que leram, não conseguem interpretar e entender o sentido daquilo que leram, né? Onde está o problema? Esse problema está ali naquele momento de ensino fundamental ou pode estar em momentos anteriores. Não está no cérebro de 6 anos que ainda não sabe ler e interpretar, mas no cérebro mais infantil que não teve oportunidade de aprender sobre consciência fonológica. É o cérebro que fala e escuta
né? Escuta histórias, interpreta histórias, cria situações, escuta a si mesmo falando, né? Quando a criança fala consigo mesma, ela está exercitando a consciência fonológica, que compreende a leitura, que vai construir, né? O cérebro é o cérebro que fala e escuta, que vai construir o cérebro que lê e compreende a leitura. Eu preciso, de fato, cuidar, né, desse cérebro que fala e escuta na infância, né? E se ele não escuta, se ele tem poucas histórias para interpretar, para buscar conhecer, se ele não conversa, se as pessoas não conversam com essa criança, né, não estimulam o diálogo, como você foi na escola, o que aconteceu, como você está, né? Talvez ele tenha dificuldade lá na frente para compreender aquilo que lê. O contrário também vale, gente. Então, se eu tenho uma criança que deixa o mundo ciranda, em poucos meses começa a ler em outra escola, nossa, aquela escola é muito boa. É o resultado de qual trabalho? É claro que aquela escola também deve estar fazendo um bom trabalho, tanto que está dando continuidade. Mas é o trabalho que foi feito como base na educação infantil, né? E até essa é uma realidade que acontece com frequência aqui na escola, né? A criança sair e ir para uma outra escola, olha como aquela escola agora fez um bom trabalho, em 3 meses a criança está lendo, veja só, e aqui ficou 5 anos e não leu. É porque realmente ela estava se preparando para isso, que é o momento realmente da primeira infância. Se ela ler, vir a ler aqui na primeira infância, aqui dentro da Mundo Ciranda, é ótimo, maravilhoso, conseguimos ainda mais do que era esperado, né? Agora, se ela sair e começar a ler imediatamente depois, 3 meses, 4 meses, 6 meses depois, né? Ainda é resultado do trabalho feito aqui, né? Não há como negar. O cérebro precisa de insumos para aprender. Ele vem pronto, ele vem biologicamente preparado, estruturado, né? Neuronalmente habilitado, mas se ele não tiver insumos, se ele não tiver estímulos, se ele ficar na gaiolinha lá, sem muita interação, sem muita conversa, sem brinquedos, atividades e estímulos adequados, ele